um papel assim ridículo. Eu acho incrível como é que ele não tem vergonha. Como é que um jogador profissional faz um jogo daquele e os caras não enfiam a cabeça assim, sabe, a cabeça num saco e se escondem. Porque é vergonhoso, cara. É muito vergonhoso e ninguém cobra. Quando eu falo ninguém cobra, é acima do técnico. O clube tem que cobrar. Mas o Flamengo é assim, é isso. O Flamengo continua sendo um clube muito bem gerido na parte financeira e administrativa e no futebol, tendo os velhos problemas que ainda habitam o clube. Rapaziada, tá todo mundo revoltado. Cuiabá 3-0 em cima do Flamengo. Essa é a discussão que a gente vai ver aqui com a galera da Jovem Pan Esporte TV. Mas antes disso, bora falar de coisa boa, bora falar da Boss Cursos. Descubra o poder da educação online com a Boss Cursos. Você já sonhou em aprimorar suas habilidades, adquirir conhecimentos valiosos e alcançar seus objetivos profissionais sem sair de casa? Com a Boss Cursos, isso é possível. A Boss Cursos é uma plataforma líder de cursos online, oferecendo uma ampla gama de cursos ministrados por especialistas renomados em diversas áreas. A plataforma é fácil de usar. Você pode acessar o conteúdo dos cursos a qualquer hora e em qualquer lugar, de acordo com sua conveniência. Imagine ter acesso a aulas interativas, materiais didáticos de alta qualidade, tudo isso no conforto do seu lar. Na Boss Cursos é acessível a todos e é por isso que oferecemos cursos de qualidade a preços acessíveis. Galera, pensou em curso online, vai lá na bosscursos.com, já falei isso aqui diversas vezes no canal, é a melhor plataforma de cursos que tá tendo agora no momento. bosscursos.com, cursos de diferentes nichos fitness, renda extras, digital pra galera que quer trabalhar com edição e design. Então vai lá na bosscursos.com, é a melhor que tá tendo. Bora ver essa discussão aqui, pô. 3-0 Cuiabá em cima do Flamengo. Mas do time era reserva. Não tem desculpa. Mauro César vai falar aqui toda a verdade pra vocês. A gente tem que falar do jogo de ontem também, que foi o jogo do Flamengo. Porque que jogo ridículo. E aí eu vou falar aqui. Aí eu já vou falar de começo. Um papelão do Flamengo. E quem diz, mas era o time reserva, também tá cometendo um papelão. Porque, me desculpa, do que adianta o Flamengo investir milhões e milhões em vários jogadores para ter um elenco forte, para depois dar desculpinha que era o time reserva? O time reserva do Flamengo é muito melhor e é muito mais valioso do que o time do Cuiabá, que ganhou de 3-0 do Flamengo e que ganhou merecido. O Flamengo, de novo, não jogou nada contra um time de menor expressão. E aí já vou passar a palavra pro Mauro, porque o Mauro já falou que esse time parece escolher jogo. A gente tá falando, eu vou relembrar aqui. Alcas perdeu. Nublense empatou. Maringá perdeu. América Mineiro empatou com o Maracanã lotado. Red Bull Bragantino 4-0, perdeu. Agora esse jogo contra o Cuiabá 3-0. É um vexame sim desse Flamengo, é um vexame que irritou o Sampaoli pelo que ele falou na coletiva. E outra, é um Flamengo, o Flamengo que estava em campo ontem, para não ter essa desculpinha de time reserva. Vamos lá, Varela, caríssimo, jogador de Copa do Mundo. Davi Luiz, caríssimo, jogador de nível internacional. Pablo, caríssimo. Ayrton Lucas, caríssimo. Thiago Maia, caríssimo. Pedro, caríssimo. Gerson, caríssimo. Everton Cebolinha. O que o Everton Cebolinha tá fazendo no Flamengo eu não sei. Porque o Everton Cebolinha custou 70 milhões de reais e não consegue fazer um jogo bom. O Mauro já falou uma coisa aqui que eu vou reforçar. Falaram tanto do Vitinho. O Vitinho jogava melhor que o Cebolinha no Flamengo. O Cebolinha não tá fazendo nada. Aí você ainda tem o Luiz Araújo, que esse é meio precoce falar que o cara acabou de chegar. Até que fez um jogo digno, sim, nas circunstâncias. Mas também caríssimo. Tentou alguma coisa, coitado. Não dá pra gente falar, mas tudo bem, era o time reserva. O que acontece, Mauro César, que o time reserva é o que eu falo, é reserva e não aproveita a chance quando tem. Observa uma coisa, você falou dos jogadores, né? Matheus Cunha nunca jogou na Europa, é novo, tem 22, 23 anos, né? Mas o Varela veio do futebol russo. Eu vou contar a Rússia como a Europa porque eles jogavam as competições da UEFA até o início da guerra lá com a Ucrânia. Pablo jogou na França, né? E na Rússia. Rússia também. O Davi Luiz jogou em Portugal, na Inglaterra e na França. Na França. Certo? O Ayrton Lucas jogou na Rússia. Em Portugal também, Davi Luiz, né? Em Portugal também, O Ayrton Lucas jogava na Rússia.
O Vitor Hugo, esse não foi ainda, mas Mas é valioso, ele né? tem 19, 20, talvez vá. Tem até, Sim. acho que os dois tem possibilidade de ir, tanto o goleiro quanto o volante, são bons jogadores, né? Aí vamos lá, Thiago Maia jogava na França. Gerson jogou na Itália e jogou na França. Luiz Araújo jogou na França e nos Estados Unidos. Pedro jogou na Itália e Cebolinha jogou em Portugal. Só os dois garotos não jogaram na Europa. Todos passaram pelo futebol internacional. Todos passaram pela Europa, sem exceção. E custaram uma fortuna pro Flamengo. Alguns em 2 países, no caso do Davi Luiz, em 3 países, em times grandes, todos são rodados. Aí você fala, não, o elenco não é tão bom assim. Peraí. Com esse grupo de jogadores, você não conseguir ir a campo de forma minimamente organizada para enfrentar o Cuiabá, que é formado por vários jogadores que passaram por times grandes e que não se firmaram, em grande parte. É um time organizado, competitivo, mas peraí, é brincadeira, né? Ah, não tem um meia, um reserva para Arrascaeta. Então precisa ter um meia, reserva para Arrascaeta para jogar, para competir com o Cuiabá. Digo nem ganhar, competir. Não. Aí o problema é muito sério, além dessa escolha de jogos, aí os obtusos, né, por aí, eles entendem assim, não, então, quando joga bem num jogo de campeonato, você não falou que escolhia jogo da Copa. Gente, não sejam tão tacanhos, né? Se é que conseguem. Quando a gente fala que eles escolhem jogo de Copa e jogo de campeonato, é muito claro que os jogos de Copa têm uma mobilização maior. Mas, eventualmente, até em jogo de Copa tem uma bananice, como foi contra o Olímpia no primeiro tempo. O Flamengo não marcou forte, o Flamengo não jogou de forma intensa, não pressionou o adversário para meter um gol de saída, como deveria fazer. Jogou ali um jogo lento, cadenciado, e fez um gol também, não fez um grande segundo tempo. E no campeonato, às vezes, faz um jogo bom. O segundo tempo contra o Palmeiras foi bom, o primeiro tempo contra o Fluminense foi bom, parte do segundo tempo contra o Atlético foi bom, ontem foi um vexame. Agora, tem um sério problema acontecendo ali dentro, que é a incompatibilidade do técnico com grande parte do grupo de jogadores. E aí, especialmente os reservas. O time ontem, nitidamente, os caras não queriam jogar. Tava um minhaca. Quando eu falo não querer jogar, é assim, o cara não está envolvido no jogo, ele não está deixando em campo aquilo que ele tem que deixar. É muito claro, salvo exceções, acho que o Bruno Henrique tentou, o Luiz Araújo acho que tentou, até no segundo tempo, jogadas individuais, porque nada acontecia. Mas todos muito mal, errando demais, muitos erros individuais, o time muito desorganizado, e aí claro que tem as digitais do técnico também. E aí tem um problema de relacionamento que está havendo, que é o fato do Sampaoli. Ele não conversa com jogadores praticamente, ele só fala no dia a dia basicamente com a sua comissão técnica, agora tem menos um para falar, né? Porque foi embora, com o agressor. E é uma relação fria, distante, muito distante. Então a gente pode dizer o seguinte, quando o Flamengo faz um bom jogo, os jogadores pensando muito mais em si do que no grupo e o técnico. Uma coisa separada, são compartimentos. E passa da hora da diretoria entrar em ação e tentar juntar essas peças, da medida do possível, para levar até o final do ano. Olha, se vocês não se entendem, paciência, mas aqui temos que trabalhar, em primeiro lugar, o interesse do clube, porque ontem, claramente, os interesses do clube ficaram em segundo plano. Os jogadores não queriam jogar, não havia empenho, não houve organização. Por que o Gerson é titular do Flamengo? Qual foi o melhor jogo do Flamengo nesses últimos tempos? Contra o Grêmio, Grêmio. Certo? Todo mundo concorda? Sim. O Gerson jogou? Não. Não jogou. Mas não sai do time. Você pode insiste nele. Ontem fez mais uma partida medonha. O Pedro foi uma coisa absurda. E o gol que ele perde no final parecia o Gabigol quando cai no pé direito, né? Não chuta, não define. E ó, perdeu o gol que o Pedro perde no final, claro que nós aqui nunca vamos falar de má intenção, de tal. Mas é um lance bem esquisito. Não, e foi mais. Porque assim, ele chega perto Pedro, da área, ele desacelera, parece faz que um espera pivô, o marcador chegar, faz um e pivô. finaliza de calcanhar. Os zagueiros se antecipam todas as jogadas, ele não disputa. Quer dizer, sabe, o Gerson também, assim, uma partida indolente. Vários jogadores mal. O Ayrton Lucas, aí tem as coisas também que não dá pra entender. Quando saiu o Ayrton Lucas no intervalo, como ele levou uma pancada lá no tornozelo, né? Primeiro tempo, eu pensei, bem, tirou o cara por conta do jogo de quinta-feira. Aí o jogador dá entrevista na saída e fala que não estão sentindo nada. Não foi opção do técnico, ele improvisou. Tô triste, aí não dá pra entender. Ele não tinha outro lateral, aí ele improvisou. Por que ele improvisou o Thiago Maia? E por ali que aconteceram jogadas de gol. Então, assim, o São Paulo erra, os jogadores erram, todo mundo erra, e a diretoria ela precisa entrar rápido em ação. O jogo de quinta-feira é um jogo perigosíssimo, a chance de eliminação é real. Quando foi feito o sorteio, você imaginava que o Flamengo pegou, e de fato pegou o menos difícil dos adversários, que foram líderes de grupo, numa crise danada, voltou a vencer com reservas, mas venceu o Guarani ontem pelo Campeonato Paraguaio, não vencia há 40 dias o Olímpia, então o Olímpia ganhou um joguinho, os ingressos já se esgotaram para alguns setores, o estádio vai ficar cheio, vai ser uma mobilização especial para esse jogo, como eles fizeram aqui para o Maracanã também, e o Flamengo não se mobiliza para certos jogos. Se o Flamengo se mobilizar para esse jogo, fizer uma boa partida, se classifica. Se entrar dessa maneira, parecido com o que foi ontem, mesmo com os titulares em campo, todos eles, o risco de eliminação será
bem significativo. O Flamengo pode perder esse jogo e dançar e sair da Libertadores. Não, agora, e se não se mobilizar para esse jogo, aí alguma coisa tem que acontecer, né, Mauro? É o jogo mais importante, Libertadores. Exato. Agora, eu acho também o seguinte, o Sampaoli, eu entendo da seguinte maneira, eu não consigo compreender essa coisa também de jogador que tem que gostar do técnico, essa coisa é muito futebol brasileiro. Quando vai lá para fora, ele se adapta a uma outra realidade. Mas aí tem a contramão disso, que é o seguinte, é um técnico chegando num clube que tem jogadores que já ganharam títulos, que tem muito poder ali dentro, eles já derrubaram, deliberadamente ou não sei, mas já derrubaram com atuações ruins dos técnicos, certo? Você derruba o técnico, você joga mal, sobra pro técnico. Aconteceu com vários aí recentemente, esse ano já teve, né? Então, se ele não muda nem um pouquinho a maneira de ceder, não tenta se aproximar minimamente para ganhar os caras, fica muito difícil. Acho que também cabe a ele ter um pouco de sensibilidade de entender. Tem que ver que ele já se lascou várias vezes na carreira por isso. Aqui é diferente um pouco. Eu preciso desses caras. Agora, com o episódio do Pedro, era a oportunidade que ele tinha. Chamar o Pedro numa conversa, conversar com o grupo, tentar ser um pouco. Criar uma relação um pouco mais humana. E aí tem jogadores, por exemplo, Rodrigo Caio. Ontem o Davi Luiz fez uma partida muito ruim. Ele vinha jogando bem, ontem falhou em 2 gols, inclusive. Jogou muito mal o Davi Luiz. E vinha até fazendo partidas boas recentemente. Por que ele não dá uma chance para o Rodrigo Caio? Não vai renovar o contrato, também acho que se ficar se machucando, tudo não tem que renovar, paciência, segue a vida dele, ok, mas isso é uma discussão para a diretoria no final do ano. O cara não jogou nenhum minuto com ele, cara. Ele está à disposição. Você põe um time reserva, o rapaz não joga nenhum minuto, o cara tem história no clube. Então, quando você faz isso, assim, é óbvio que os jogadores que estão há mais tempo no clube e que gostam do cara, falam, pô, o cara não joga, cara, sabe? Eu nunca coloco o cara pra jogar. É evidente, cara. Sacanagem, é óbvio. Cara, é assim o que o colega pensa ali? Se fosse um cara detestado, o Rodrigo Caio não é detestado, ao contrário, a rapaziada gosta dele. Todo mundo adora ele. Entendeu? Ele não faz mal. Ele é um cara legal. Então, assim, um cara na dele. Então, o colega pensa que, pô, o cara, sacanagem, não bota o cara. O cara pensa, entendeu? Nunca joga, cara, nunca bota o cara. Então, o São Paulo tem que se ajudar também, né? E não adianta, eu entendo que ele é desse jeito, eu acho que a grande responsabilidade aí é da diretoria. Contratar um cara, sabia como era. Então, ou prepara o terreno, ou faz uma mudança radical, porque está rolando uma incompatibilidade. O jogo de ontem não dá para ficar analisando pelo aspecto técnico e tático, pura e simplesmente. Tem a questão comportamental. Quando um time não quer, é aquilo ali. E eles não têm vergonha de perder assim. Esse elenco do Flamengo não tem vergonha de perder dessa maneira. Eles perdem, tá tudo normal. 3-0 pro Cuiabá, 4-0 pro Bragantino, empata com a América no Maracanã, tá tudo bem. Alcas, Nublense. A final do Carioca, que foi com o Fluminense, mas estava 2-0. Tomaram 4 gols. 4 gols. Sem pegar na bola. Uma coisa assim, deplorável. Ao Hilal, do jeito que foi. Então você vê que eles não ficam constrangidos. Sabe, não tem aquela coisa de perder dessa maneira e o time sai de campo normal. Parece que nada aconteceu. Então acho que tem aí um problema que está acima do técnico, que alguém tem que cobrar, alguém vai ter que tentar cobrar e organizar isso aí. Cobrar todas as partes, do técnico também. Cara, você precisa se aproximar um pouco mais dos caras, tem os caras do seu lado. É um racha muito claro. Claro que alguns jogadores não estão assim na bronca. Os caras que jogam sempre, para eles está tudo bem. Alguns jogadores, de repente, até têm uma certa boa relação. O caso, o Bruno Henrique foi lá abraçar o São Paulo na quinta-feira, quando fez o gol. Ficou testa com testa. Então, agora, o que acontece? O Bruno Henrique deve ter uma certa, não sei se gratidão, assim, um certo respeito, porque o São Paulo banca ele desde o começo que ele voltou da lesão. Agora é fácil falar do Bruno Henrique, ele tem jogado bem, mas quando ele voltou da lesão, a dúvida com relação a ele, se ele ia voltar a jogar, era enorme. Todo mundo, pô, será que ele vai ser o mesmo Bruno Henrique? E o São Paulo banca desde o começo. Teve um jogo contra quem que o Pedro se machucou com... Mauro, só um minuto que a gente vai para um break. Na Rádio Jovem Pan, seguimos no YouTube. Pode falar. Teve um jogo, não lembro qual foi o adversário, que o Pedro se machuca logo no começo. E o São Paulo coloca o Bruno Henrique, ele joga quase os 90 minutos, ele tinha acabado de voltar. Depois disso, inclusive, ele para uma semana ou 2. Foi o que o Pedro bate o pênalti? Ele se machucou batendo no pênalti até. Não? Esse qual foi o jogo? Então, aí assim, Goiás. Goiás, não foi? Goiás. E segue, foi até o final. Então o São Paulo sempre põe ele para jogar. Talvez um outro técnico tivesse um receio e segurasse ele um pouco mais. Então talvez o Bruno Henrique tenha uma relação assim, pô, esse cara tá me dando chance. E lembrando que ele ficou pé da vida quando o Santos vendeu, em 2019, o jogador pro Flamengo. Ele queria o Bruno Henrique para ele lá no Santos. Ele não, e o Bruno Henrique também, né, Mauro, que é um cara que é próximo ao Gabigol. Se tem ali uma disputa de vaga, Pedro, Gabigol, o Bruno Henrique tá do lado do Gabigol. O Gabigol não tem nenhum problema com o São Paulo, mas outros jogadores, claramente, você vê ali, ontem o time, assim, os caras não queriam, não é que não quer jogar. Os caras entraram em campo. Gente, vamos falar sério. Esses jogadores, se eles entrarem em campo organizados minimamente, aí entra também a responsabilidade do técnico. O time estava uma zona, né? Muito mal montado.
Mas se for para competir, para jogar, claro que dá jogo com o Cuiabá, né? Tem que dar jogo. Não estou falando que tem ganhado o Cuiabá, não. Não estou faltando respeito com o Cuiabá, mas dar jogo é competir. Não competiram. Um papel assim ridículo. Eu acho incrível como é que não tem vergonha. Como é que o jogador profissional faz um jogo daquele, os caras não enfiam a cabeça assim, sabe, a cabeça num saco e se escondem. Porque é vergonhoso, cara. É muito vergonhoso e ninguém cobra. Quando eu falo ninguém cobra, é acima do técnico. O clube tem que cobrar. Mas o Flamengo é assim, é isso. O Flamengo continua sendo um clube muito bem gerido na parte financeira e administrativa, e no futebol, tendo os velhos problemas que ainda habitam o clube. Tem isso, né, velho Vamp? Foi uma atuação ridícula, também perguntando pro Bruno. Foi uma atuação patética desse time do Flamengo. Teve o Pedro, que já estava envolvido em várias polêmicas aí na semana, com uma finalização ridícula. Foi ridículo, porque ele estava cara a cara com o goleiro, desacelera, perde o tempo, o zagueiro chega e ele ainda finaliza de calcanhar. Aquela finalização de calcanhar pra mim é uma afronta. Aquela finalização de calcanhar pra mim define o que foi o Flamengo ontem. O Flamengo ontem foi um time apático, foi um time sem vontade, e não só pra mim. Eu quero até escutar o Sampaoli, tá? A gente vai voltar pra rádio pra gente escutar o Sampaoli, o que ele falou, porque o próprio Sampaoli deixa claro. Tá aqui, ó. Fez um primeiro tempo muito fraco, sem vontade, sem paixão. E ele disse num determinado momento que esse time do Flamengo, em jogos de menor expressão, tá jogando sem ilusão e sem paixão. Quando ele diz sem paixão, ele quer dizer sem tesão, sem vontade de entrar em campo, apático. Que o sonho dele é ganhar o brasileiro, Ele fala que pra ele o brasileiro é o principal. A gente vai voltar agora pra Rádio Jovem Pan pra escutar o Sampaoli, tá? De volta, hein? De volta à Rádio Jovem Pan, agora na rádio e no YouTube, pra escutar o Sampaoli aqui com 55 mil pessoas ao vivo com a gente. Vamos escutar o Sampaoli, o que ele falou sobre essa situação do Flamengo. Ele deixa claro, faltou vontade, faltou tesão e outra. Ele considera o brasileiro uma prioridade. Mas aí também eu acho que vale um pouco a gente questionar. Mas ele poupou no brasileiro. Eu até concordo que ele tem que poupar. Mas se é a principal prioridade na dele... coletiva, a menina pergunta pra ele de novo sobre o rodízio de jogadores. Ele fala que não podia contar com Arrascaeta nem Gabigol. O Everton Ribeiro teve um problema teve um problema lá. Mas assim, Chico, você vai chamar ou fala depois? Vamos ouvir rapidinho o Sampaoli para depois escutar o velho Vamp. É uma coincidência de un aspecto competitivo que los timis tienen que mejorar, que obviamente muda mucho en diferentes competencias. En cada juego de eliminación los timis están más conectados, más decididos, más protagonistas. Hoy sí Otimi hizo un primer tiempo muy fraco, sin ilusión, sin pasión, y terminó perdiendo en la segunda mitad por algún error puntual, pero creo que son las cosas para mejorar. Creo que Flamengo debe tener la misma predisposición y atención que tenemos o que tenemos en competencias de eliminación, como hoy, que lamentablemente que Otimi no compitió como merecía competir aquí. Intento todo el tiempo a que los jugadores cada juego sientan como el último, más allá de qué competencia. Eu sinceramente fico ilusionado con el Brasileirão. Para mí el Brasileirão es el torneo más importante por el que yo vine aquí. Un torneo que las dos veces que estuve en Brasil estuve muy perto de él y no alcancé. Entonces era mi competencia preferida. Entonces, pero bueno, hay que mudar rápido la cabeza de los jugadores para que también sepan de que una competencia que no podemos demorar en prestarle atención, porque si no cada vez va a ser más difícil de ganar. O sea, veníamos con mucha ilusión porque como falé antes, para mí Brasil es un torneo por el cual yo llegué aquí, entonces para mí es una gran frustración hoy. Olha aí, Vamp, ele deixa claro. É o que me dá mais esperança, o que eu tenho mais fé, o que eu quero mais ganhar é o brasileiro, e não sentiu paixão. O próprio treinador dando uma cornetada, que não teve paixão no time do Flamengo ontem.
Então, né, eu já tive do outro lado como ex-atleta, né, em algum momento distraído, em algum momento mais focado. Somos seres humanos, carne e osso. Mas o que me surpreendeu ontem, a gente estava aqui fazendo Canelada, depois do Canelada, fui lentamente pela Radiolete, que eu moro na zona leste de São Paulo, no Tatuapé, escutando o Bruno Prado e o Zé Manuel, que fizeram um jogo, né, pela Jovem Pan. E aí eu tô vendo que escutando, que o Cuiabá estava pressionando o Flamengo desde o começo, né, Bruno? Você fazendo os comentários. Beleza, Tico, chega em casa, no meu ninho, lentamente, vou fazer. Eu gosto de cozinhar também, viu, Tico? Eu sei cozinhar também, né? Fiz um frango ao molho pardo lá, fazendo arroz e botei no jogo. Eu não tô nem ligando do que você come, do que você sabe cozinhar. Lógico, você só sabe o que é açaí. Açaí granola é com você. E eu tô vendo aquele bombardeio todo, assistindo o jogo e tal. Quando termina o jogo, isso que o falou, né, já sabendo que o Botafogo tinha empatado, o Flamengo enfrenta de novo o Botafogo, vai enfrentar no segundo turno, aí você calcula assim, você diminuiria a pontuação, contando você já pensando, quem tá focado mesmo, fala assim, ó, vou ganhar, diminuir 2, depois eu vou pegar eles ainda, podendo ser 5, cair para 6 pontos na tabela. É quando termina o jogo. Aí que você vê que ninguém tá focado. Termina o jogo, entendeu? O modo fala assim, quando alguém tá puto, abelhas africanas, eu vi uma confraternização de cumprimentar. Não é que o jogador terminou o jogo, cada um fez seu trabalho, seja inimigo, não. Mas todo mundo tranquilo, sorrindo, abraçando os jogadores do Cuiabá. Não tô falando que o jogador tem que ser inimigo. Não mostra vergonha de perder. Não sai puto. Não sai puto. O Davis cumprimentou todos os jogadores do Flamengo. Os jogadores do Flamengo se cumprimentou, todo mundo do Cuiabá. Eu não vi, assim, insatisfação pelo resultado, Maldo. Isso que eu quero falar. Assim vamos descer pro vestiário. Que nem o Herner Valencia brigou com o Luiz Adriano. Não tô falando que aquilo é justo. O Herner Valencia falou que não era o momento certo de comemorar, que ele queria ganhar o jogo. Tava incomodado, né? Que o Pedro falou isso pra nós no jogo do Inter com o Corinthians no sábado. E eu vi tudo muito tranquilo, parecendo que, com todo respeito, perdeu do Cuiabá, onde o Flamengo nunca tinha perdido do Cuiabá. O ano passado ganhou lá de 2-1. Ganhou do Maracanã. Quer dizer, tudo muito tranquilo. Digo, então os caras não estão focados no brasileiro. Aí depois vem a coletiva do Sampaoli. Que isso que eu tô falando é antes de escutar a coletiva do Sampaoli. Todo mundo se cumprimentando, lógico. São atletas, todo mundo amigos, mas estava muito tranquilo, muito parecido que tinha ganhado o jogo. E Bruno Prado, eu queria que você comentasse também sobre essa situação do Flamengo, pelo seguinte, porque o futebol também foi ridículo. É o que o Mauro falou, a gente não consegue nem falar tanto do jogo, de tão apático que foi o Flamengo, de tanta má vontade que a gente viu em campo. Mas é um jogo ridículo. Sim, pro torcedor que viu ontem, pro torcedor que parou seu domingo. O Mauro César fala que a pior coisa é quando você tem um jogo às 11 horas da manhã no domingo, que aí você fica mal se o seu time perde o domingo todo. Agora, às 8 da noite também, você tem que dormir puto da vida de ver uma atuação ridícula do seu time. É brabo também, né, Bruno? Porque foi uma atuação patética. O Flamengo não teve nenhum bom momento no jogo, desde o início. O Cuiabá só fez os gols no segundo tempo, mas já poderia ter feito no primeiro. No Flamengo, em nenhum momento, ele foi melhor que o Cuiabá. O que, claro, tem coisa errada, independente da escalação. É óbvio que esse time que entrou em campo do Flamengo é melhor que o time do Cuiabá e tinha que jogar, tinha que tentar ganhar o jogo. Não é quando o Mauro fala dessa questão de mobilização, claro que não é uma coisa combinada, eles não chegam e conversam, hoje nós vamos jogar, hoje nós não vamos jogar, hoje nós vamos levar a sério, hoje não vamos, não é o que tem uma reunião para decidir qual jogo que você vai jogar no máximo. É uma coisa que, para quem assiste os jogos do Flamengo, fica claro que há uma diferença de empenho, de mobilização em alguns jogos e é uma coisa já meio automática, não é uma coisa proposital, de sacanagem, combinada, não, é uma coisa automática, assim, que ficou, parece, o nosso time é muito bom, então quando a gente tiver um jogo grande, nós vamos jogar. Até os jogos citados aqui que o Flamengo teve bons momentos no Campeonato Brasileiro, são todos jogos contra times fortes. O jogo com o Palmeiras no segundo tempo. O
Flamengo hoje não quer perder pro Palmeiras, que nos últimos anos, Palmeiras e Flamengo têm disputado os títulos, criou-se ali uma rivalidade. Fla-Flu também, estão se enfrentando toda hora. O Flamengo tirou o Fluminense da Copa do Brasil agora, perdeu o Carioca alguns meses atrás, perdeu o Carioca ano passado. O Fluminense é um time que nos últimos anos tem tido um bom retrospecto contra o Flamengo. Agora o Flamengo conseguiu a vitória na Copa do Brasil. O Atlético Mineiro, outro time que também, em 2021 principalmente, foi muito bem. Então, e há uma rivalidade histórica. Ou seja, em jogos grandes no Brasileiro, o time até vai bem. E nas Copas também, é outra mobilização. Isso não pode acontecer, né? O Flamengo é um time que ganha muitos títulos, porque tem dinheiro, tem elenco, tem qualidade e pode ganhar títulos ainda esse ano. Tá vivo aí, tá muito perto de uma final de Copa do Brasil, por exemplo, e tá vivo na Libertadores. Mas é um time que ele oscila mais do que deveria. Não só esse ano, nos últimos anos todos. É difícil ter um ano que você fala, nesse ano o Flamengo ele quase não teve momentos ruins. Ano passado começou muito mal, depois teve uns 3 meses muito bons e teve uma queda no final. 2021 também começou mal, cresceu e caiu de novo. Então não pode oscilar tanto. E aí, em questão de relacionamento de dia a dia, é uma hora de todo mundo se acertar em nome de um objetivo, nem que não seja só pelo clube, mas por cada um, né? Claro que o São Paulo quer ser campeão, os jogadores querem ser campeões, então se acertem e pelo menos que todo mundo trabalhe junto até o fim do ano. Realmente, vendo de longe e acompanhando as notícias, não é tão simples assim essa coisa no futebol brasileiro, né? O técnico que é muito distante muitas vezes é cornetado, como a gente via dos corintianos ali com o Vitor Pereira, os jogadores do Corinthians com o Vitor Pereira, como a gente vê até para não falar só dos estrangeiros, alguns falam do São Paulo com o Rogério, alguns jogadores. Então, realmente aqui às vezes você tem que olha, eu sou seu amiguinho, viu? Eu gosto de você. É uma coisa que eu acho muito ruim, mas faz parte sim do futebol brasileiro. Galera, ninguém gosta de perder, mas 3-0 o Flamengo jogando daquela forma, que não tava nem jogando, né? Só tava correndo praticamente, só pra dizer que tava no campo. Aí o jogo acaba, tu vê os jogadores tudo assim, feliz, parece que eles que ganharam, né? Parece que o Flamengo que ganhou ontem, porque os jogadores estavam todos assim, felizes e tal, cumprimentando todo mundo, confraternizando, como o Vampeta falou. Pô, é foda, né? Aí a gente começa a imaginar, especular várias coisas, tipo, estão querendo minar o Sampaoli, por causa da relação que o São Paulo tem com o time, de não tratar tete a tete ali com os jogadores. Será que a falta de um substituto para Arrascaeta também, né? Porque, sem Arrascaeta a gente sabe como o time funciona do Flamengo, e é uma coisa que eu venho batendo na tecla aqui desde o começo do ano. Tinha que trazer um substituto para Arrascaeta. Tentaram negociações, mas não fecharam, e aí tá o rombo aí, e aí? Vai resolver quando? Essa situação, porque quando a Arrascaeta não joga, o Flamengo muda completamente. Então são situações que o Flamengo, a parte não tá só na parte técnica. Por exemplo, o tratamento do Sampaoli é um problema, tem que ser resolvido, beleza, mas essa contratação da Arrascaeta, do substituto do Arrascaeta, tá pendente há muito tempo, então também tem que ser resolvida. Os próprios jogadores, tipo, no jogo desse 3-0, complicado, né? Então são problemas que a gente tá vendo aí no nosso Flamengo. Galera, esse foi mais o Planeta Rubro Negro. Espero que vocês tenham gostado, trazendo sempre as principais novidades do nosso time do coração. Se inscreve aí no canal se não é inscrito e deixa o likezão aí pra esse vídeo chegar a mais e mais flamenguistas. Tamo junto, falou, até a próxima, tchau, tchau.